Havendo o número regimental invocando a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos da presente sessão. Peço ao secretário, vereador Hansen, que faça uma leitura do texto bíblico. Leitura do trecho bíblico. Vamos lá, senhor presidente. Trata-se de Lucas 76 a 80. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. As entranhas da misericórdia do nosso Deus, com o que o Oriente do Alto nos avistou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Obrigado. Leitura da ata anterior, por favor. Eu vou compartilhar a tela com os senhores. A ata número 14 de 2020. Aos 28 dias do mês de abril do ano de 2020, na sede do Poder Legislativo, foi realizada a 13ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa, 17ª legislatura, da Câmara Municipal de Lajeado. A sessão foi realizada de forma virtual devido à pandemia do coronavírus, conforme estabelece Decreto Legislativo número 99-04 de 2020, que estabelece medidas atinentes à organização, funcionamento, segurança e serviço das sessões ordinárias vindouras da Câmara de Vereadores de Lajeado, Rio Grande do Sul, durante a situação de agravo à saúde pública enfrentada em decorrência do coronavírus Covid-19. Presentes os seguintes vereadores: Lorival Everlin dos Santos Silveira, Sérgio Luiz Knipoff, Carlos Eduardo Ranz, Sérgio Miguel Ramos, Paulo Adriano da Silva, Antônio Nilson José Duarte, Hildo Paulo Salve, Mariela Porte, Hernani Teixeira da Silva, Valdir Blau, Ederson Fernandes Spor, Antônio Marcos Schaefer, Fabiano Bergman, Valdir Sérgio Guiche e Arilene Maria Dalmoro. Verificada a presença do número regimental, o senhor presidente Lorival Everlin dos Santos Silveira abriu os trabalhos invocando o nome de Deus. Secretário da mesa, vereador Carlos Eduardo Ranz, lê um texto da Sagrada Escritura. A ata número 13 de 2020 da sessão ordinária foi aprovada por unanimidade. Segue-se o expediente, senhor presidente. Nada mais a tratar. O senhor presidente, após determinar a próxima sessão ordinária de forma virtual para o dia 5 de maio de 2020, encerrou os trabalhos invocando a proteção de Deus. E para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo senhor presidente, vice-presidente e secretário da mesa. Lajeado, 28 de abril de 2020. Carlos Eduardo Ranz, secretário. Sérgio Luiz Knipoff, vice-presidente. Lorival Everlin dos Santos Silveira, presidente. Algum vereador tem alguma alteração para fazer na ata? Nenhum. Se alguém estiver contra a ata, se manifeste. Todos de acordo, a ata aprovada. Favor, leitura do expediente, senhor secretário Hansen. Vamos para a leitura do expediente. Da mesma maneira, vou compartilhar a tela com os senhores. Boletim número 14-04 de 2020. Expediente. Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar número 404/2020 altera o artigo 5º da Lei Complementar número 18, de 2 de abril de 2020, que altera a Lei Complementar número 2 de 2016. Ofício número 198-04 de 2020, resposta ao ofício 149 do vereador Carlos Eduardo Ranz. A Procuradoria-Geral do município informa que contrato de prestação de serviço número 31-04 de 2020, celebrado com a FUVATS, tem como finalidade aquela que for estabelecida em sua cláusula primeira. Portanto, como se vislumbra, o município não contratou professores ou monitores da FUVATS, mas sim prestação de serviços educacionais e de formação pedagógica. Ofício número 210-04 de 2020, Gabinete do Prefeito. Poder Executivo encaminha ofício solicitando impacto orçamentário relativo às emendas apresentadas aos projetos de lei número 4104 de 2020 e 4204 de 2020. Federais. Deputado federal Pedro Westphalen informa a esta Casa Legislativa recurso destinado ao município de Lajeado para ação incremento temporário ao custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial para o cumprimento de metas para a entidade Hospital Bruno Born no valor de R$ 700 mil. Estão inscritos os seguintes vereadores:
Ederson Fernando Spor, Hernani Teixeira da Silva, Sérgio Miguel Rambo, Carlos Eduardo Ranzi, Fabiano Bergman, Hildo Paulo Salve, Valdir Blau, Antônio Marcos Schaefer e Sérgio Luiz Knipoff. Era isso, senhor presidente. Obrigado, secretário Ranzi. Vamos à manifestação dos vereadores, então vamos dar 5 minutos para cada vereador. Em relação, já temos 2 projetos de lei hoje para votação, vamos abrir esse espaço maior, como solicitado pelo vereador Sérgio Knipoff. Primeiro vereador, então, para se manifestar, vereador Sérgio Knipoff. Vereador Sérgio Knipoff. De novo. Agora sim. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores, boa tarde a todas as pessoas, enfim, que estão nos assistindo nessa sessão virtualizada da Câmara de Vereadores. Eu pedi espaço para falar sobre a Covid, porque essas mortes que aconteceram hoje, no dia de hoje, elas são apenas um exemplo, né, das coisas que estão acontecendo na cidade. Nas quais eu tenho um olhar muito preocupado com relação a tudo isso, e todos vocês estão tendo, né? Entretanto, a situação que se coloca, além da morte, da tristeza da morte, né, é a tristeza da solidão, de morrer na solidão. As pessoas, uma vez que elas entram numa sala de observação de um pronto atendimento, elas só saem de lá ou recuperadas, né, se elas internarem ou se elas forem para a UTI, elas só saem de lá, só vão enxergar novamente os seus familiares se elas sobreviverem. Porque se elas evoluírem negativamente, evoluírem para a morte, elas não vão mais encontrar, não vão mais ver seus familiares. Os familiares não podem visitar essas pessoas. Então, é um momento de muita tristeza, só de levar em conta o que aconteceu com essa família aí da Conservas no dia de hoje, é algo realmente lamentável. E eu coloco isso porque eu vejo, todos nós estamos vendo com muita preocupação o que está acontecendo, e o que a gente está vendo agora é o resultado da flexibilização das 2 últimas semanas. Nós tínhamos poucos leitos do final de semana e nós achávamos que a curva estava controlada. A curva não está controlada. Nós precisamos ter o máximo de cuidado, né? Eu entendo todas as repercussões econômicas que isso está trazendo para a cidade, para a região. A questão dos frigoríficos, que se decide hoje, às 5 da tarde, onde o judiciário vai se manifestar a respeito do fechamento ou não. A questão dos empregos dos frigoríficos, a questão do impacto econômico na cidade, a questão do impacto econômico nos produtores rurais, o impacto da falta de comida nas nossas mesas, enfim. Mas, gente, a gente está vendo um momento realmente de muita tristeza e de muita preocupação. De novo, eu conclamo o prefeito Marcelo Calmo a criar um grande pacto pela vida nessa cidade e chame, não apenas um segmento da sociedade, prefeito, chame todas as pessoas, chame os vereadores, chame os representantes das associações de moradores dos bairros, chame os sindicatos trabalhadores, chame as pessoas a estar opinando. É fácil fazer isso, é possível fazer isso através de ferramentas como essa que a gente está utilizando aqui agora. Não dá, para ouvir apenas um segmento da sociedade, prefeito. E é preciso a gente aproveitar esses momentos de paralisação para estarmos repensando a retomada. Aliás, em falar em retomada, está previsto o reinício das aulas das escolas municipais para a próxima segunda-feira, dia 11 de maio. Isso foi uma recomendação da Secretaria de Educação antes do decreto do governador, que eu imagino que o decreto do governador venha colocar abaixo a recomendação da Secretaria Municipal de Educação, porque é muito preocupante o retorno das aulas, levando crianças e famílias para dentro das escolas nesse momento onde os números não estão estáveis ainda, onde os números ainda estão nos assustando muito. E sabemos que as crianças não conseguem manter distância uns dos outros, as crianças não usam máscara, elas não conseguem usar máscaras conforme a idade das crianças. É preciso que haja uma sensibilização maior, uma organização maior, um planejamento maior a respeito de tudo isso. Então, fica aqui meu protesto com relação ao retorno das aulas na próxima segunda-feira.
Eu até acho que isso não vai acontecer, tendo em vista o decreto do Estado do Rio Grande do Sul, né? Tendo em vista a situação da cidade, que não está melhor que a semana passada, está pior do que a semana passada, né? E fica aqui o meu protesto, a minha preocupação com relação a tudo que está acontecendo. E eu gostaria também de salientar que é preciso fiscalizar os estabelecimentos que não estão cumprindo com o decreto municipal. É verdade, tem que fiscalizar, é preciso que as pessoas sejam alertadas que elas têm um horário, tem um decreto que está determinando isso, e as pessoas precisam obedecer isso. Agora, vamos cuidar para que não haja exagero nessa fiscalização. Vamos cuidar para que as pessoas não sejam ofendidas, que os proprietários, os comerciantes, as pessoas não sejam ofendidas e agredidas, não fisicamente, mas agredidas moralmente, na medida em que entra pessoas com armas pesadas dentro do estabelecimento. Eu acho que tem jeito de resolver isso tudo que não seja pelo exagero. É preciso que fiscalize, sim, é preciso. E onde tiver que usar força, vai ter que ser usado força, sim. Mas nós temos que ter um pouco de cuidado para que não haja exagero em alguns estabelecimentos que não ofereçam resistência e que estão favoráveis a cumprir a lei e que estão aceitando que erraram, enfim. Mas é preciso que a gente tenha cuidado com os exageros. Fica aqui a minha manifestação. Muito obrigado, presidente. Fico por aqui. Obrigado, vereador Sérgio Kinniphoff. O próximo vereador Fabiano. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Eu acompanhando, mais ou menos parcialmente, a questão do fechamento dos frigoríficos, queria me posicionar a respeito, pois muitas vezes a gente tem bastante contato com pessoas que vivem no interior, e eu me criei em Canudos do Vale, sério, e eu sei quanto que essas pessoas elas precisam desse meio de criar seu animal, criar seu bichinho lá no interior para sobreviver, né? Então, acompanhei ali, acredito que sim, nós estamos passando por um momento muito difícil, que nem hoje, propriamente o vereador Sérgio citou ali, dos óbitos que está tendo na nossa cidade e a cautela, muitas vezes, da gente tomar uma decisão, né? Acredito que os frigoríficos, eles sim, tem que se fechar, os abatedores de suínos e aves, e outros estabelecimentos também vinculados, por causa do risco da contaminação. Mas eu acredito que nos 14 dias do fechamento, teria que se avaliar, de repente, em 7 dias, 8 dias, talvez, de fechamento, porque 10 dias, 15 dias, 14 dias na propriedade rural, quando tu tem um chiqueirão de porco com mais de 1.000 suínos, ou uma propriedade que muitas vezes foi citado, que me procurou o criador de aves, que já tinha mais de 20.000 frangos, e ele passou apenas 11 dias acima da média anteriormente do abate. Então, já estava atrasando, esses abates já estavam atrasando nas propriedades rurais. Então, acredito que 14 dias numa propriedade rural, onde o cara me mostrou vídeos e fotos, que ele estava inteirando frangos de 3,5 quilos, de 150 até 200 frangos por dia na propriedade. Quando a pessoa tem o produto pronto, que está ali, tratou, cuidou, e aí tu perder um frango desse tamanho, né? É bastante judiado, é uma perca muito grande para a propriedade rural hoje, que vem de uma seca muito forte. Essa propriedade que eu cito hoje, ela secou as vertentes dela, o poço que abastecia a comunidade também deu problema e secou, e ele estava tirando água do açude próprio, que ainda tinha algumas acúmulo de água, tirando do próprio peixe que também estava morrendo no açude, para manter esse frango, manter esse suíno vivo, né? Então, eu acho que 14 dias agora, Deus abençoou ontem com uma chuva muito boa, né? Acredito que
que se tem a sequência agora no decorrer, vai mais para o inverno, e começa a chuva também nos abençoar, mas aclamo as autoridades que avaliem a situação, talvez se faça por 7 dias e depois se espera para ver o resultado, para daí continuar talvez para mais 7 dias. Então era isso que eu queria deixar, avaliar também a situação dos colonos que estão sofrendo muito com a estiagem, propriamente não colheram um milho, não colheram quase nada de soja, e ainda, de repente, tem uma safra cheia de suínos ou de aves, e eles vão ter uma grande perda na frente com esses 14 dias de paralisação. Era isso, presidente, que eu queria falar, e que Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador Fabiano. Próximo vereador, Marcos Schaefer. Vereador Marquinhos Schaefer. Vereador Éder, por 5 minutos. Desculpa, presidente, sou eu agora? Isso? Ok, o Marquinhos acho que não está no ar, então fica contigo. 5 minutos. Tá bom, vamos lá. Primeiro, aqui assinar embaixo o que fala o vereador Sérgio. A questão da fiscalização. A gente recebeu aqui, algumas pessoas avisaram a gente, né, que o pessoal estava chegando meio forte mesmo nos estabelecimentos, né, e nós estamos vivendo aqui uma situação, né, que todas as pessoas estão com medo, muitas vezes quase todos estão estressados, né, contas vencendo, não estão conseguindo trabalhar, e aí a gente vê que chega um fiscal lá muitas vezes de uma forma meio truculenta. Então a gente pede que esses fiscais sejam sensíveis, né, tenham esse tato com esse cidadão lajadense, né, que tente conversar numa boa, né, não... Aí vai ser mais fácil, né, nenhum dos dois vai se exaltar, nós vamos ter um trabalho bem melhor por parte de todo mundo, né. Uma outra coisa que eu queria manifestar também seria a questão dos frigoríficos. Eu vi que o colega Fabiano falou agora há pouco também, e eu, na minha infância inteira, né, nós tínhamos criação de aves, e até 15 anos atrás eu ainda criava suínos. Então, eu, por curiosidade, esses dias liguei para o prefeito de Canudos do Vale, prefeito Reginato, e pedi para ele, prefeito Reginato, tenho uma curiosidade, se realmente pararem os abates aí em todos os frigoríficos, que quando vê para Lajeado, mas parando Lajeado, eu acho que eles até têm ainda como mandar, talvez o Lorival pode me ajudar, eles têm como mandar talvez para Amaral, Serafina, que tenha frigoríficos da BRF, mas pode acontecer do Ministério Público de lá também começar a fechar. E a minha curiosidade era, que eu conversei com o prefeito Reginato, né, foi a seguinte, pedi para ele, prefeito Reginato, se trancarem tudo, vai acontecer, a gente sabe, que a prefeitura vai ter que começar a enterrar esse bicharedo todo, tanto ave quanto suíno. Curiosidade que eu tenho, prefeitura tem condições, máquinas e espaço para enterrar esses bichos todos? Diz ele, não, primeiro que não pode, porque para a gente fazer isso, enterrar esses animais, vai dar chorume, meio ambiente não deixa. Então tem que colocar lonas, não tem prazo para isso. Mesmo então, já que a gente está vivendo esse sistema diferenciado, né? Se o meio ambiente permitisse, não teria máquina suficiente e nem espaço suficiente para enterrar os bichos. Então, vocês vejam só, é muito complicado isso, fechar um frigorífico. É muito, muito complicado, que envolve isso. Os próprios animais. Pergunto, muitas pessoas não conhecem o ciclo da produção da ave nem do suíno, né? Tem pessoas que, como a gente brinca aqui, tem pessoas que acham que muitas vezes a carne nasce dentro do freezer, e não é assim. É bem complicado mesmo, né? Então, a gente pede aí que o judiciário seja muito sensível quanto a isso. Uma coisa também que eu estava ontem num grupo de amigos, né, no WhatsApp, conversando, e tinha um lá fervorosamente defendendo que fechassem, que os bichos, vamos enterrar os bichos, e ele estava bem assim a favor do fechamento dos frigoríficos. Eu perguntei para ele,
Óbvio que isso não vai acontecer, né? Mas quem sabe, né? Indaguei ele, vem cá, fulano, como é que você acha que deve enterrar os animais, as aves e os suínos? Você acha que eles devem ser sacrificados antes ou você pensa em enterrar eles vivos? Então, para você ver que é bem complexo o negócio, é bem complexo mesmo. Isso pode vir a acontecer se o judiciário acabar fechando aqui todos os frigoríficos à volta. Então, a gente pensa aqui, a gente ora que o judiciário seja sensível a isso. Até porque eu estava acompanhando a live do prefeito, né, no domingo de noite, e pelo que eu entendi lá, o doutor Frank, ele falou que o pico de dentro dos frigoríficos já passou. Eu ouvi isso da boca dele, né, que o pico da Minuano foi 1 ou 2 semanas antes, que tinha aí 50 afastamentos diários na Minuano, naquela primeira semana, né, do pico, e nessa última semana teve só 23. Então, a gente viu que já caiu. Então, pelo que eu entendo, pelo que eu entendi da live dele, os picos dentro dos frigoríficos já estariam quase já estariam numa decrescente. Então, por isso que a gente pede, assim, essa sensibilidade, a gente pede que o judiciário seja sensível com toda essa questão aí dos animais, né, dos produtores, e toda essa cadeia aí que envolve a criação de suínos e frangos. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Éder. Vereador Marcos Schaefer, com a palavra por 5 minutos. Presidente, peraí, presidente. Ok? Presidente, Sim? peraí, só vou abrir aqui, só vou abrir a tela aqui. Presidente, eu quero começar a falar lá a respeito do posto de saúde do bairro Conservas, Morro 25, que estão fechados ali, dos bairros das Nações, aquela população ali. Se a gente parar para pensar, presidente, são quase 8.000 pessoas que moram ali, entendeu? E essas pessoas não podem pagar a conta sozinhos, tendo em vista que ali tem uma grande pessoas idosas que moram ali, entendeu? E que precisam do atendimento médico. Eu sei que faça um estudo aí entre a secretaria e o prefeito, faça um estudo, que faz um rodízio, que faz qualquer coisa, mas menos deixar essas pessoas que já estão debilitadas sem atendimento. Não é admissível, presidente, que nós possamos deixar essas pessoas sem atendimento médico, entendeu? Que façam um estudo para que venha em socorro do bairro Conservas, do bairro Morro 25, das Nações e dessas pessoas que tanto precisam desse posto de saúde. Tá? Também tem uma denúncia aí sobre o hospital de Lajado, e tomara a Deus que não seja verdade, que estão mandando as pessoas embora para casa. Vereador Marquinhos, vão se ater aos requerimentos que está na ordem do dia aqui no ofício. Não estou... Tá, não, mas eu só queria colocar isso aí, entendeu? E quanto os frigoríficos, tá, eu vou... Não teria como estudar um outro meio, porque fechar esse frigorífico, vocês sabem que a cadeia de alimentação é muito complexa, é complicado, porque a fome também mata a gente, ô presidente. Então temos que levar em consideração isso aí, que a fome mata muito mais do que esse vírus aí, minha gente. Tá? Porque fizeram essas quarentenas e não diminuiu nada das pessoas infectadas. Muito pelo contrário, tem aumentado. Então, onde é que está o erro? Será que não tem que botar umas pessoas mais estudadas, umas pessoas que tenham mais conhecimento a respeito disso aí, para que façam um estudo, de maneira que fique melhor para todo mundo? É isso aí. Muito obrigado. Teria muito mais coisa, mas não, eu vou deixar para a próxima. Muito obrigado, presidente. Um abraço a todos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, igualmente, vereador Marquinhos. Próximo vereador, Valdir Blau. Vereador Valdir Blau. Boa tarde, senhor presidente, caros colegas. Muita coisa já foi dito, né, pelos colegas que me antecederam. Eu entendo que praticamente todos têm razão. É muito difícil esse momento que nós estamos vivendo e dizer, olha, você está certo, você está errado. Porque quando você pensa em fechar 2 frigoríficos do tamanho que tem Lajado hoje, a Minuano e a BRF, onde nós vamos chegar?
Nós vamos chegar onde, lá na cadeia alimentar, que o colono vai ser prejudicado, que já foi muito prejudicado com essa seca que está aí, assolando o nosso agricultor. Então, a preocupação que as autoridades têm que ter, ela é muito grande. A gente não sabe quem está certo. Quem será que está certo? O vereador Sérgio se manifestou muito bem a respeito da preocupação da infectação das pessoas. Mas eu entendo também que fechar frigoríficos, onde nós vamos parar? O que vai acontecer com aquele suíno que está pronto para o abate, daquele frango que está pronto para ser abatido, a ração que o pinto lá que está em desenvolvimento, que o caminhão tem que levar, a fábrica das rações, o caminhão vai lá, carrega e leva. E aí, quem é que está certo, minha gente? É um tema muito relevante e quero dizer mais. Quem está certo? Nesse momento aqui, fizemos quarentena, aumentou os casos. Vamos sair da quarentena, sabe que não vai aumentar mais? Então, é um momento de cautela. O vereador Éder também falou, cautela nesse momento. Eu acho que as autoridades têm que avaliar muito bem. Eu sou contra o fechamento dos frigoríficos. Essa é a minha posição. Eu acho que os frigoríficos têm que tomar medidas muito fortes na questão do cuidado, da higiene, do distanciamento lá dentro onde as pessoas trabalham e principalmente no transporte desses funcionários. Aí que eu vejo a grande preocupação e é onde, na minha opinião, está tendo a maior infectação desses funcionários. As pessoas estão se infectando, principalmente dentro dos ônibus. Não sou especialista na área, mas pelo menos eu penso dessa maneira. Porque se nós estamos em quarentena e os casos aumentando, o que vai ser, então, fora de uma quarentena? Também a preocupação na questão das pequenas empresas, os pequenos comerciantes, os restaurantes, o que vai acontecer com esses pequenos empresários? A preocupação da quebradeira não é só minha, é de toda a comunidade. Nós pensamos, eu penso dessa maneira, pelo menos, onde é que está o governo do estado nesse momento aí? Cadê o Banrisul para trazer uma linha de crédito para essas pequenas empresas? Então, gente, é um momento delicado, temos que ter calma, temos que avaliar a situação com muita cautela, volto a dizer, e dizer mais. Senhores, não podemos entrar em pânico, porque nós estamos vendo muitas pessoas em pânico, e eu não tiro a razão, porque o aluguel vence, a água vence, a luz vence, o boleto vence. E quem vai pagar? Então, senhores, precisamos realmente buscar nos reunir cada vez nesses momentos difíceis. Eu entendo que o Sérgio foi muito feliz, tem que chamar as autoridades, tem que chamar as entidades de classe para nós tomar uma decisão certa. Eu não sei qual é a decisão certa. Eu acho que nós todos temos que trabalhar e buscar a melhor solução para a nossa comunidade. Esse, senhor presidente, realmente as notícias que todos os vereadores hoje com certeza vão se manifestar não são boas, mas precisamos ter calma nesse momento. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Valdir Brau. Com a palavra, vereador Hernani Teixeira, por 5 minutos. Vereador Hernani Teixeira. Tinha trancado, presidente. Boa tarde a todos, aos colegas, a comunidade que nos assiste. Nós estamos atravessando uma situação dificílima, né? Veja a falta de chuvas, né, que assola a nossa região, a situação difícil do produtor rural, né, do nosso agricultor, tendo que manter, né, nos seus cuidados essas aves, suínos, enfim, que aumenta custos, né? Agora, com a possibilidade de fechamento da Minuano, da Vipal, né, é um caos, porque como é que vai ser feito? E esse pessoal vai para casa, vai estar em repouso, não vai se afastar, as empresas vão parar de produzir, e aí? Quem é que paga as contas? Luz, água, enfim, mantimento, alimentos, aluguel das pequenas lojas, microempresas. Nós estamos atravessando uma situação dificílima.
e não teria como se dizer quem está certo, quem está errado. Eu ouvi outro dia uma manifestação do médico, o ministro da Saúde, que ele dizia que o Brasil é um país que cada estado é diferente do outro, que mesmo no tratamento, nas causas do que nós estamos enfrentando, mesmo assim pode ser considerado diferenciado, não se sabendo se os resultados vão ser iguais, dadas as diferenças dos estados. Abordou muito bem esse assunto e eu concordo com ele. Então, acho que nós estamos atravessando essa situação, estão à prova. Acredito e tenho dito que essa parte consta da Bíblia, inclusive, que a gente já, quem lê a Bíblia sabe, né? Então, acho que nós estamos atravessando essa primeira parte, mas que vamos vencer. Temos que ter cautela, sim. Atinge a todos indistintamente, independente de cor, raça, de posição social. Estamos juntos nessa luta. Eu, por exemplo, estou em casa recolhido, dada a minha idade, imagina só, né? Não posso me andar por aí. Mas tenho visitado bairros, como já fiz nas semanas anteriores. Visitei de carro, claro, visitei o bairro Morro do 25, bairro de Conservas, né? Fiz alguns pedidos, colocação de proteção na Boca de Lobo, lá na rua João Avelino Maria, esquina com a rua Manuel Carlos Vicente, do bairro de Conservas, que, aliás, Manuel Carlos Vicente foi o nome que eu próprio dei a essa rua. Solicitei também a construção de pios de concreto no abrigo da parada de ônibus, na rua João Avelino Maria, em frente ao número 400, no bairro Conservas. Solicitei também, urgentemente, a troca de abrigo da parada de ônibus da Avenida Beira Rio, ao lado da rua Bernardino Pinto, no bairro 25, a mesma está totalmente danificada. Solicitei também a colocação de 3 postes de lâmpadas na entrada lateral do campo do Penharol, no Morro do 25. A gente está aí se cuidando, né? Se cuidando, procurando se manter em casa, como diz, né, com determinação, né, usando máscara também, e aguardando que esse tempo passe. Mas nós sofremos juntos, olha o que aconteceu com essa família, né? O pai, o filho, a esposa, felizmente ela está se recuperando, mas isso aí não se surpreenda, isso vai acontecer mais ainda. Isso não é assim. Eu, inclusive, acho que o pico ainda não chegou, né, dessa moléstia aí. Mas temos que ser forte para podermos suportar isso aí, né? Manter contato com a família enquanto se pode. Veja só, até o velório dos entes queridos, né, com um horário reduzido, e os familiares nem podem participar. Colocou muito bem o Sérgio, quando dizia que a pessoa entra para receber os cuidados, né, na UTI, e dali nunca mais, se não resiste, nunca mais vê os familiares, né? E os familiares só vão vê-los após o falecimento. É muito triste, é muito preocupante. Eu que tenho já essa idade, graças a Deus, Deus me deu muito, e se Deus quiser me dará mais ainda, que eu possa ter idade maior ainda. E a gente com idade vê muitas coisas tristes, e então a gente perde muitas vezes o encanto da vida por assistir tantas coisas tristes e tantas coisas que acontecem de mal nas famílias. Quero agradecer a oportunidade e que Deus abençoe a todos os colegas e as pessoas que estão nos assistindo. Boa tarde. Obrigado, vereador Hernani Teixeira. Com a palavra, o vereador Nilo Salve. Boa tarde, senhor presidente, demais colegas e a todos que nos escutam nessa tarde, nessa reunião ordinária da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, demais colegas, realmente, os colegas que me antecederam praticamente passaram o que eu penso dessa pandemia. Nós temos que, sim, nós temos que não buscar, quem está certo, quem está errado. Nós temos que buscar ver o que nós podemos colaborar, porque não é um homem, mais uma mulher de tantos anos. Morreu uma mãe, uma avó, uma irmã, uma tia. Imagina só, nós agora
próximo domingo, nós temos o Dia das Mães. Como é que está o coração dessas mães para enfrentar o Dia das Mães com essa pandemia? Então, nós temos que pensar, ter esse pensamento coletivo, buscar, sim, soluções, porque nós não queremos que mais pessoas continuem morrendo, que não são apenas números, são pessoas que trabalham na BRF, na Minuano, nos mercadinhos, no comércio de Lajeado. E essa pandemia, ela tem que nos ensinar a sermos mais solidários. Ela tem que nos ensinar a buscar cada vez a solução, não visualizar, mas o time tal está ganhando, perdendo, quem é certo, quem é errado. Vamos colaborar, e realmente a Câmara de Vereadores tem feito a sua parte. Nós, eu e a Mariela, protocolamos um projeto que eu tenho a certeza, senhor presidente, que o senhor, os demais colegas vão avaliar, que ele realmente é um projeto legal, segundo a nossa Constituição, no seu artigo 5º, inciso 2º, diz que ninguém pode ser impedido a não ser por lei. A nossa lei orgânica não fala de impedimento de vereador ou vereador. Vamos se ater ao seu requerimento. Dentro do requerimento que eu fiz dia 28, senhor presidente. Não impede, certo, que sejam vereadores isolados e, nesse sentido, é totalmente legal, porque o regimento ele não é lei. Regimento... Novamente, o seu requerimento, a sua fala não está no boletim. A minha fala está no boletim, senhor presidente. Aonde? Está... tem 3 questões do boletim. O senhor está me tirando 1 minuto de tempo, ó. Certo? O senhor, né, sobre a pandemia coronavírus, gastos públicos e CM019. É o que eu estou comentando. Posso continuar? Pode. Obrigado, mas me dê mais 1 minuto. Então, nesse sentido, senhor presidente e demais colegas, é a avaliação. Nós não mexemos em vencimentos, ou seja, no subsídio de vereadores. O senhor sabe que eu sempre fui contra isso. Eu acho que o legislativo ele tem que ter sua valorização, mas nós podemos cortar sim, cortar na carne, cortar naquilo que é mais possível, que é, na próxima legislatura, termos menos cargos de confiança, que hoje temos mais de 40 cargos, contrapondo com apenas 4 concursados. Então, nós também enviamos hoje para a Comissão de Justiça e Redação, senhor presidente, Éder Spor, o relator Hans e o membro, o Rambo, os vereadores da comissão, para que na próxima reunião possamos avaliar nas comissões esse projeto e depois que ele segue os trâmites legais. Então, o que eu peço assim, que todo mundo não pense quem está certo ou errado, todos estamos certos, buscando o bem comum. E esse nosso projeto é para isso. Parabenizar ali, está no expediente, senhor presidente, deputado Pedro Westphalen, que eu estive junto com ele no hospital, está trazendo 700 mil. Parabenizar o Sadi Marques, que é quem buscou essa emenda parlamentar. E peço, senhor presidente, para finalizar, acho que nem vou usar 1 minuto a mais, peço que no dia 12 de maio, que é a semana que vem, requerimento de via oral que eu estou fazendo, que seja permitido que uma pessoa acometido pela fibromialgia, que é o Dia Mundial da Fibromialgia, possa fazer uso, e pode ser, inclusive, se quiserem, os meus 7 minutos. No mais, senhor presidente, agradeço o tempo dispensado a esse vereador que representa a coletividade de Lajeado. Obrigado. Obrigado, vereador Salve. Próximo vereador... me perdi aqui. Vereador Rambo. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores. No momento desses, a gente recuperar o período que a gente pode falar é muito importante. Eu acho que a sociedade quer saber e quer ouvir da gente as posições da gente.
mas eu estou inscrito por vários assuntos, inclusive um que me chamou muita atenção, vereador presidente, que é todo mundo se preocupa com geração de emprego, geração de renda, é o que eu me preocupo bastante. O vereador Knipoff falou de salvar empresas, salvar pessoas, principalmente, salvar a vida das pessoas, que é muito importante. Eu vejo outros que falaram somente sobre animais. A gente sabe, agora nós temos que decidir se nós vamos enterrar animais ou enterrar pessoas, nós não sabemos, né? Então, na verdade, eu sei o que é, o que seria isso, mas não vou me ater a esses assuntos. Então, vou colocar um assunto bem claro, que sexta-feira, sobre investimentos na saúde, que eu estou inscrito, eu quero usar esse exemplo para dizer como que, às vezes, a gente abre mão de recursos públicos, o recurso de dinheiro, que é o CSLL dos bancos. Está no requerimento, o vereador presidente pode olhar, que nós tivemos obrigado, presidente, sobre o exercício de 2019, nós tivemos 4 bancos que tiveram em torno de 81,5 bilhões de reais de lucro líquido. E esse lucro líquido é tributado. E a gente sabe que ele é tributado em 20%. As empresas de lucro real são tributadas em 20%. Então, quando eu tive com o Antônio Miguel Moraes um dia, ele me falou, se eu soubesse que era mais fácil trabalhar com dinheiro do que trabalhar com cimento e ferro, eu teria começado antes, que nem ele abriu o Banco Votorantim. Mas o governo federal deu um perdão. Na realidade, baixou a alíquota do CSLL dos bancos para 15%. Então, sobre o lucro de 2019, que quer dizer o seguinte, 2019 nós não tínhamos epidemia, nós não tínhamos a doença do coronavírus, nós não tínhamos problema. Ele abriu mão de 4,100 bilhões de reais. Sexta-feira foi pago o valor de uma emenda parlamentar do Hospital Bruno Bar de 200 e poucos mil reais que a gente intermediou, que a gente trouxe para o município de Lajeado. Isso significa mais de 20.500 emendas parlamentares desse valor. Então, imagine só, eu gostaria de saber se a Tritec foi isentada, se a Tritec recebeu desconto, se a Balas Florestal, se a Ducília, a própria BRF, os próprios mercados, os pequenos mercados do município de Lajeado, receberam desconto desse imposto também. É uma pergunta que você não pode me dar, é uma resposta que você não pode me dar, nem eu posso explicar, porque a gente não sabe. Agora, justamente isentar e dar desconto para um setor que já está, no ano passado, teve muito mais de 18% de lucro líquido, então a gente sabe que nenhuma empresa no município de Lajeado, com certeza, teve lucro líquido de 18%. Tá? E com menos geração de emprego e renda, porque hoje são mais tecnológicos, se usa mais tecnologia para emitir boletos, para pagar boletos, para fazer TED, fazer tudo, com menos serviços, menos empregos, se deu um desconto desse valor, que se abriu mão desse recurso, vereador presidente e o pessoal que está me ouvindo, que já poderia estar sendo aplicado na saúde este ano, podia estar sendo aplicado nos municípios, podia ser distribuído para os estados. 4,100 bilhões de reais, como eu falei antes, são equivalente a 20.500 parlamentares pagos sexta-feira para o Hospital Bruno Bor, aqui no município de Lajeado, por intermédio do deputado Delvino Bongás. Então, isso significa muito dinheiro. Num país que não investe em produção, investe em setor de especulação, com certeza terá mais dificuldade de se recuperar de uma crise, se recuperar de uma oportunidade de temporal que está acontecendo. Então, a gente fica triste quando a gente fica lendo esse tipo de notícias, que significa não investir em pessoas. Se nós não investirmos em pessoas, nós não teremos empresas, nós não teremos geração de renda, não teremos emprego. Então, o que está acontecendo? Se abre mão para um setor já muito bajulado, muito recompensado financeiramente, enquanto que os produtores rurais estão aqui com problema, que nem o vereador falou antes, que estão com 20, 30 mil frangos aqui, passando do ponto de abate, tendo que comer mais, tendo que enterrar cada 200, 300 frangos por dia. Então, a gente nota e a gente fica triste quando essas questões são colocadas, porque o povo aqui está pagando a conta. O povo está pagando a conta. E nós, pagando a conta, a gente sabe onde é que arrebenta, todo mundo sabe onde é que vai arrebentar a corda.
E para nós, pequenos e médios empresários, esses 5% também faria muito valor, muito significativo dentro do caixa de uma empresa. Então, se é possível perdoar para os grandes, por que não investe nos pequenos? Os pequenos, com certeza, iriam reinvestir esse dinheiro na saúde, na geração de emprego, de renda, na própria empresa, na compra de caminhões, de combustível, ia movimentar uma cadeia produtiva muito maior do que os próprios bancos, que só emitem boleto, TED, DOC e essas questões aí, além de não pagar juro além de não pagar juros para os poupadores, mas para quem pega dinheiro eles cobram juros altos. Então, essa é uma questão muito delicada que está acontecendo. Chama atenção para a sociedade se alertar disso, que o sistema financeiro está ganhando muito dinheiro nessa questão da crise atual que está aí, estão se aproveitando da situação, e o governo está sendo muito benéfico com essas instituições de devolver bilhões de reais ao invés de investir no país, na produção, que eu acho que tem que ser investido na produção, na geração de emprego e renda. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rambo. Com a palavra, o vereador Hanzi. Senhor presidente, vereadores, todos que nos acompanham aqui em casa, o cenário está posto, a respeito do coronavírus, que gira todos os assuntos que a gente está tratando aqui. E o que acontece? Essa discussão que está acontecendo a respeito dos frigoríficos, ela só está acontecendo no âmbito da Câmara de Vereadores, porque nos decretos que o prefeito fez, ele só fez a respeito do comércio. O prefeito não fez nenhuma restrição acerca das empresas dos frigoríficos. O que aconteceu? O Ministério Público foi lá e fez o que o prefeito deixou de fazer. Daqui a pouco o prefeito poderia ter colocado de uma maneira diferente do que está sendo sugerido neste momento pelo Ministério Público. Aliás, a curva, ela não está baixando, muito menos estabilizada, ela está aumentando, né? Foi um índice aí de 18 pessoas, isso é mais de 10%, que num único dia, hoje, né, foi colocado, acrescentando a quantidade de pessoas que estão com coronavírus no nosso município. Eu estou fazendo vários pedidos aqui, porque nós somos vereadores e nós trabalhamos em cima de dados. O senhor mesmo, presidente, já falou numa das sessões da Câmara de Vereadores que a Prefeitura está passando longe da Câmara de Vereadores em qualquer discussão a respeito do coronavírus, a respeito das decisões. Muitas coisas estão sendo feitas por decreto, e daqui a pouco até tem que ser mesmo, mas não estão vindo informações. Aliás, a Prefeitura tem contestado os pedidos de informações dos vereadores. Pois bem, eu estou pedindo aqui o número de testes que estão sendo aplicados até o momento, de dia a dia, porque não dá para comemorar que não teve nenhum infectado se não teve nenhum teste realizado naquele dia. A possibilidade de tu ter alguém que foi considerado infectado, se tu não fez teste nenhum, é zero, vai dar 100%. Então, a gente está pedindo transparência pública também nesse sentido. Estamos pedindo, sim, que a Prefeitura empenhe mais recursos em aquisição de respiradores e no aumento da quantidade de leitos exclusivos para o Covid-19. Eram 13 os leitos disponíveis. Hoje, agora, nesse momento, tem esses 13. Esse rapaz que, infelizmente, faleceu agora, ele foi lá para Porto Alegre, ele foi para fora. Por quê? Porque não tinha mais leito aqui. Agora nós temos 18. Mas vejam só, nós estamos trabalhando no limite dentro do município de Lajeado. Isso não cabe, isso não precisa. Tem dinheiro público para ser utilizado ali nesse segmento que tanto está precisando nesse momento. A Prefeitura só tem que mostrar boa vontade, tem que tirar o dinheiro do bolso. Não adianta estocar dinheiro e as pessoas morrendo lá fora. Né? Até que momento que nós vamos achar assim, como o Salve estava falando, é uma senhora de 70 anos, é um senhor de 68, até quando? É o nome de um parente, é um amigo, é uma mãe, é um pai. Vamos lá, vamos botar a mão na consciência, né? Nós estamos pedindo aqui para a Prefeitura do município de Lajeado passar informações detalhadas a respeito da volta dos profissionais da educação às escolas municipais. Eu não estou falando a respeito que não tem que ter a educação à distância. Isso sim tem que ter. Agora, a Prefeitura tem outras atitudes sem falar com a Câmara de Vereadores. Eu vou fazer o pedido oral aqui para que a Vera venha até a Câmara de Vereadores, que venha numa das nossas sessões, para dar explicação a respeito do que está acontecendo. Porque mesmo a distribuição que a gente está pedindo de alimentos, da merenda, para os alunos das escolas da rede, é autorizada pela Lei Federal 13.987, também não está sendo cumprida. Quer dizer, tem muitas situações que estão acontecendo, as bibliotecárias do município vai precisar que elas trabalhem lá presencialmente. Para quê? Então, tem questões aí que estão abertas. A questão das cestas básicas, a Prefeitura não está cumprindo a Lei Federal 13.979, que diz que tem que botar de uma maneira extremamente clara a questão do que está sendo comprado, com que dispensa, como que está funcionando, enfim.
Essas informações elas não estão vindo. Os vereadores estão sendo tolhidos da possibilidade de fiscalizar o que está acontecendo com a prefeitura aqui no nosso município de Lajeado. Eu estou mandando os ofícios estão seguindo. Agora eu vou comentar a mesma coisa que começou o primeiro vereador que falou aqui, foi o Knipoff. Eu vou ler o que um comerciante que não é criminoso no nosso município, vamos lá, comerciante não é criminoso, aqui ó, o que o cara me escreve. Quero falar também a respeito da força-tarefa que vocês, a prefeitura, está utilizando para fiscalizar os estabelecimentos. Penso ser descabido para nós, comerciantes, recebermos 2 viaturas de força tática, um bombeiro, um do Departamento de Trânsito e um fiscal da saúde ou vigilância sanitária. Afinal de contas, para que tudo isso num pequeno estabelecimento onde muitas vezes tem 1, 2, no máximo 3 funcionários? Denigre a imagem do local, pessoal que está passando na rua grava vídeos e acha que alguma coisa mais grave está acontecendo. Só falta, eu estou resumindo, só falta passar lá e pedir para a gente levantar as mãos ao alto. Gente, tem que ter cuidado com isso aqui. Esses comerciantes são aqueles que estão fornecendo o alimento que a gente está conseguindo consumir durante esse período de pandemia. Está sendo feita essa reclamação a respeito do que pode abrir, o que não pode, como é que vai ser, como é que não vai ser, é porque tem negligência no meio do caminho. Se o prefeito tivesse feito, dentro dos decretos que ele tem feito, alguma ação preventiva para a BRF, para a Minuano, o Ministério Público não precisaria ter feito isso. Eu acho que não tem coisa mais cristalina que isso. O que o Ministério Público fez? Ele viu que tinha um problema, foi lá, buscou dados que estavam dentro da prefeitura, que o prefeito também tem acesso, e tomou as atitudes dela. Então, eu acho assim que está faltando essa publicação. Eu deixo o pedido para que venha, sim, a secretária de Vera Plain para falar a respeito. Concordo com o Marquinhos, gênero, grau e número, a respeito de abrir os postos que estão fechados, postos de saúde, do Conservas, do Morro 25, enfim. Senhor presidente, nós temos realmente muito o que evoluir. Infelizmente, a prefeitura está deixando a Câmara de Vereadores do lado e está deixando toda a comunidade muito apreensiva com o jeito que ela está lidando com essa situação. Eu espero que logo isso se resolva. Obrigado, senhor presidente. Rambo, eu tinha pedido uma partezinha pequena. Ok, passou, Rambo, passou o momento. Também quero me manifestar, então, por meus 5 minutos. Em relação aos frigoríficos, trabalhei 31 anos dentro da BRF, conheço uma enormidade de pessoas que passaram e que estão trabalhando lá dentro. Muitas pessoas que o que tem na vida como eu hoje foi no meu trabalho dentro da BRF desde os meus 19 anos. Uma empresa que começou com a Vipal e passou por várias CNPJs aí, foi Eleva, foi Perdigão, BRF 2 vezes, Sadia junto, etc., mas está ali. Hoje emprega em torno de 3 mil pessoas diretamente dentro do frigorífico, tanto do aves como dos suínos. E a cadeia que se desenvolve, ela gira com milhares de pessoas envolvidas e famílias. Nós estamos falando em funcionários, 5 mil em Lajeado. Aí começa essa cadeia lá na matriz, na galinha que vai pôr o ovo. Aí vem o ovo, vem o pinto, e vem o frango, e vem o que o Fabiano colocou. Tem toda essa cadeia de pessoas envolvidas no trabalho. Não são de Lajeado, mas são pessoas, são do ramo, precisam comer, precisam manter suas famílias. Fechando um frigorífico hoje, você não sabe o que vai representar em prejuízo para as famílias e para a economia do Rio Grande do Sul. Para a economia do Rio Grande do Sul. E digo, aí vem o bem-estar animal, se alguém que entende, que tem que o direito do animal tem que ter o bem-estar animal. Por quê? Porque ele não pode sofrer, que ele não pode passar fome, que ele não pode passar sede. Tudo isso está embutido dentro dessa cadeia produtiva. E esses animais como é que eles vão viver? Eles vão morrer de fome, pode ser até de sede, com essa seca que nós temos por aí, mas mais de fome. Eles vão penar, eles vão morrer. O criador lá, que já ganha uma mixaria para criar os frangos, vai quebrar, vai se endividar. Quando ele vai se recuperar, não sei. E alguém colocou onde vamos enterrar esse bicharedo todo. A planta é grande, Lajeado é grande, mas a BRF é muito grande. Mas não é só Lajeado que tem problema do coronavírus. Nas outras cidades onde é que tem frigoríficos, estão enfrentando o mesmo problema.
Por que que lá em Canudos estão falando que morreu, os frangos estão passando do peso? Porque os frigoríficos já estão reduzindo o abate, já estão abatendo bem menos, já está criando problema lá para o criador, está deixando de vir, o frigorífico trabalha por peso, isso não vem a ver, aqui eles congelam e dão um jeito, mas o criador, eles não vão buscar o número de aves que precisam, o suíno, lá no criador, ele vai ficar lá, ele vai morrer no criador, e o prejuízo vai ser do criador, não vai ser do frigorífico. O frigorífico hoje, ele só vai pagar o que vem para o frigorífico. Então, está mexendo em toda a economia. Temos que nos preocupar com o coronavírus. E outra coisa eu vou dizer para vocês, e tem que visitar, os vereadores têm que visitar tanto a Minuano como a BRF. Vocês têm que ir lá e ver a realidade, como é cuidar dos colaboradores lá dentro. O problema não é dentro do frigorífico, eu acho. O problema é fora do frigorífico das pessoas. Lá dentro eles são bem cuidados, monitorados, tratados. Quando chego, tiro a temperatura de todos. Agora, quando saio de lá, aí vem a aglomeração, aí vem se reunir, tomar chimarrão, vamos fazer um churrasco que reúne 3, 4, mais outra festinha lá que a gente sabe que acontece. Pessoas que já estão em casa, afastadas do serviço, que se reúnem, fazer mateada em área de lazer, isso está acontecendo. Então, eu digo, dentro dos frigoríficos tem um controle rígido do coronavírus. Rígido. O vereador tem que ir lá para enxergar, para ver. Até marca uma hora se o vereador quer ir lá, tanto na Minuano como na BRF. Então, é uma coisa muito difícil tomar uma decisão para o prefeito, Rans. É muito fácil dizer, eu fecho o frigorífico, mas e aí as consequências do outro lado? E fechando o frigorífico, as pessoas vão receber a metade do que recebem. Ou eles recebem o salário base. E várias coisas em cima desse salário que eles são beneficiados. O governo federal, a empresa vai o quê? O governo federal vai ter que pagar metade dos salários deles. E a empresa vai pagar a outra metade. Mas sem nenhum benefício a mais que o salário base. Mas os descontos, os benefícios sociais que eles vão ter que pagar, eles vão ter que continuar contribuindo. Então, eles vão chegar a 50%, 60% do seu salário. Mas já tem dentro do seu orçamento que recebe, lá os gastos que eles podem gastar. E quem vai ressarcir esse juro que eles vão pagar, essas prestações que eles vão ter que atrasar? Sabe? É uma coisa bem complexa nesse sentido, senhores vereadores. A gente tem que pensar, tem que conhecer bem a causa, para depois tomar uma posição. É nesse sentido que eu queria me manifestar, porque, como eu trabalhei, eu entendo, lá daí eu posso falar como outros, o Rambo é comerciante, o Nani é advogado, cada um na sua área, mas no frigorífico a gente lá, e eu tenho informações, tenho um filmezinho, posso passar para vocês, de como é tratada as pessoas, como são cuidadas essas pessoas. E a empresa está preocupadíssima nesse sentido, tanto com a produção dela, mas mais com as pessoas lá dentro. Mais com as pessoas lá dentro, eu trabalhei lá dentro. Pode pesquisar os funcionários que é feito lá hoje. Tem uns que nem gostam de seguir as orientações da empresa. Já está nesse sentido. Ok? Só foi para colaborar com o pessoal que está discutindo, está pensando que os frigoríficos são os vilões da história. Hoje, só para dar um exemplo e encerrar, hoje eu liguei para uma colega minha que mora aí no centro, e ela depois morreu mais 2 pessoas, né, que trabalhavam na Minuano ou na BRF, Lorival. Eu disse, não, eles não trabalhavam em nenhuma das duas. Um tem um mercadinho, o outro tem um bar lá embaixo, assim, nem passaram perto da BRF e da Minuano. Então, o pessoal está jogando muitas culpas em cima dos frigoríficos, tá? Para, de repente, nem tirar sua culpa, achando alguém em quem culpar. E essa vez foi a vez dos frigoríficos. Ok? Muito obrigado aí pela atenção, tá, meu centro? Então, vamos direto para a ordem do dia. Não sei se deu a emenda do 040. Valdir Guete, Guga. Sim, sim. Só tem que pedir se os vereadores, as lideranças concordem para ser votado hoje. Já okay. Tem um parecer jurídico favorável. Jurídico favorável. Ok. Desacordo. Oi? Tá. Vamos fazer o seguinte, tem alguma bancada que não concorda em dar acordo do 040 hoje? Ok, aceito por todas as bancadas da Câmara de Vereadores.
Vamos, então, temos o projeto 040 e 045 para votação. Por favor, vereador secretário Hanzi, a leitura do 045 para nós. Senhor presidente, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com os senhores, senhoras. Aqui é o projeto de lei número 45. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos a esse Poder Legislativo o anexo ao projeto de lei que revoga a Lei 10.995, de 2 de abril de 2020, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial. A proposta de revogação da lei mencionada saiu da Secretaria da Fazenda, partiu da Secretaria da Fazenda, que verificou que a rubrica necessária já havia sido aberta através da Lei 10.980, de 17 de março de 2020. Desta forma, a suplementação da dotação poderá ser realizada através do decreto do Poder Executivo, sem a necessidade de abertura de crédito especial, razão pela qual a lei perdeu a sua eficácia, podendo ser revogada para evitar qualquer equívoco. Diante das argumentações acima expostas, solicitamos a apreciação da proposta pela Casa Legislativa, atenciosamente, lajeado, 23 de abril de 2020, Marcelo Calmo, prefeito. Além da mensagem justificativa, tem o próprio projeto de lei, que se resume no artigo 1º em revogar a Lei 10.995, senhor presidente. Obrigado, vereador Hanzi. Vamos para a votação e discussão de 2 minutos também para cada vereador, como é de praxe. Começar com o vereador Sérgio Kinniphoff. Pela aprovação, senhor presidente. Obrigado. Vereadora Neca. Pela aprovação, presidente. Vereador Valdir Guiche. Pela aprovação, tranquilo. Vereador Fabiano. Voto pela aprovação, presidente. Vereador Éder. Pela aprovação. Vereador Hanzi. Não é o primeiro projeto que tem problema, senhor presidente. E eu só peço um pouco mais de atenção à prefeitura antes de enviar os projetos para cá. Voto a favor. Vereador Rambo. Senhor presidente, mais uma vez a gente tem que revogar uma lei, tirar ela porque veio em duplicidade. Então, nós estamos a favor do projeto de lei. Obrigado, vereador Tony. Pela aprovação. Vereador Nilson. Pela aprovação. Vereador Salve. Pela aprovação do projeto. Vereadora Mariela. Pela aprovação do projeto, presidente. Vereador Hernani. Pela aprovação, presidente. Projeto 045 aprovado. Vereador Blau. Pela aprovação, O voto senhor do Valdir presidente. Blau e do Marquinhos. Falta o voto Pela do Valdir aprovação, Blau e do presidente. Marquinhos também não foi, então me... Valdir Blau. Todos votaram, né? Valdir Não, Blau. não, presidente, eu não. Vota, Marquinhos. Pela aprovação, presidente. Tá, obrigado. Desculpe, então me passei. Então, todos os vereadores concordaram e aprovaram o projeto 045, ok? Sim. Próximo projeto, foi dado acordo. Com as O alterações, 040. Vereador Salve, não escutei. aprovado com as alterações propostas, aí a emenda que vai ser isso. Não, isso não é. Esse é o projeto que vai ser discutido agora, Salve. O outro é só a revogação da lei. Tá, isso da lei. 45 é um, 40 vai ser agora que vocês deram acordo. Tá, ok, Então, ok. Vamos para a votação do projeto 040 com a alteração proposta pelo vereador líder de governo Valdir Guiche e avalizada pelo jurídico, dando pela legalidade. Começamos com o vereador Hernani Teixeira, que está na tela. A Senhor favor, presidente. Senhor presidente. Vereador Hans? Desculpe, mas eu não li a mensagem justificativa do projeto 40. Me passei também. Por favor, então. Desculpa. Estou querendo tirar meu cargo aí. Licença. Vou compartilhar a tela com os senhores. Isso é pandemia. É o corte de cabelo, Hernani. Vamos lá, para uma questão de transparência pública. Justificativa ao projeto de lei número 40 de 2020. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos a essa Casa Legislativa o anexo ao
projeto de lei que altera a Lei 9.367, de 2 de outubro de 2014, que cria o Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, e o Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR. A mudança se faz necessária tendo em vista alterações trazidas pela Lei 10.330, de 28 de dezembro de 2016, dispondo sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de Lajeado, vigente desde a publicação da lei. O artigo 49 da referida lei estruturante prevê que o nome da secretaria responsável pela gestão das políticas públicas municipais voltadas ao desenvolvimento sustentável da indústria, do comércio, da prestação de serviço, do turismo e da agricultura no âmbito local e, de forma integrada, regional, é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura, SEDETAG. Por isso, a reforma com a adequação dos artigos de lei para a nova nomenclatura da pasta. Além disso, tratando-se de conselho, há necessidade de paridade entre os representantes do governo e sociedade civil, daí o motivo de inclusão da Secretaria de Obras e Serviços Públicos ao rol do artigo 4º da lei. Diante das argumentações acima expostas, solicitamos a apreciação da proposta pela Casa Legislativa, Lajeado, 14 de abril de 2020, Marcelo Calmo, prefeito. E aí tem essa questão, se me permite, Valdir Guiche, eu vou tentar transcrever aqui para os senhores, ou mostrar, o que acontece, em vários termos, se está trocando o nome da secretaria, se resume bastante a isso, e especificamente no artigo 9º, o artigo 9º da lei vigente, ele tem ainda um parágrafo único e o inciso 1º e 2º. Então, é ideia da prefeitura, e isso foi conversado antes, que continue existindo o parágrafo único e o inciso 1º e 2º. A alteração que se pretende é, dentro desse parágrafo único, também trocar o nome da secretaria, que tem o nome da secretaria antiga. O resto, quanto ao artigo 9º, então, segue funcionando como está, incluído o parágrafo único e os incisos, conforme já foi conversado. Além disso, mais um erro da prefeitura, ela altera a lei 9.637. Então, aqui em cima nós temos que corrigir para que não vá o caput lá do projeto com um erro, tá ok? Acho que ficou bem claro. Se tiverem dúvidas, estamos à disposição. Ok. Então, vamos para a votação. Argumentações e votação. Presidente, só como o Gustavo já tinha também comentado, ficam alterados determinados artigos da Lei 9.637. É só mais essa correção que tem que ser feita. Ok. Vamos à votação e também podem abordar o projeto de lei, se manifestar. Vamos começar, como eu tinha dito, com o vereador Hernani Teixeira, então. A favor, presidente. Obrigado, vereador. Vereadora Mariela. A favor, presidente. Obrigado. Vereador Salve. A favor, senhor presidente. Vereador Nilson. A favor. A favor, presidente. Vereador Rambo. A favor, presidente. Em vista da discussão que tivemos na comissão, a gente avaliou bastante, viu as mudanças que tinha que fazer, nós somos a favor do projeto. Obrigado, vereador Hansi. A favor, com essas alterações que já foram citadas, senhor presidente, notadamente no artigo 1º, ficam alterados tais artigos da Lei 9.637. A gente vota favorável ao projeto com as alterações. Obrigado. Vereador Éder. Vamos a favor, presidente. Vereador Blau. A favor, senhor presidente. Obrigado. Vereador Marquinhos. A favor, presidente. Obrigado. Vereador Fabiano. Voto a favor do projeto, presidente. Vereador Valdir Guiche. Voto a favor, e o Gustavo acompanhou bem, e ele pode, na elaboração do ofício que vai da Câmara para o Executivo, auxiliar a secretária lá para fazer corretamente o ofício que vai para lá. A favor. Obrigado. Vereador Sérgio Kinipoff. A favor, presidente. Obrigado.
Projeto 040, aprovado... Oi, é verdade, vereadora Neca. Eu voto favorável nas alterações. Tá bom, desculpa, vereadora. Que aniversário do teu nome antes de tu se manifestar. Ok? Então, aprovado agora por todos os senhores vereadores o projeto 040 com as sugeridas modificações. Ok? Agora, comissões vão seguir novamente na terça de manhã para a gente ver o que vai votar na ordem do dia, liberar para a ordem do dia. Vereadores das comissões. Senhor presidente, se me permite, eu acredito que sim, e permite ainda fazer um relato sobre os projetos de lei que estão nas comissões. Projeto de lei número 24, isso para tornar público, uma vez que a nossa reunião das comissões ela não é filmada, não é gravada, né? Projeto de lei número 24, ele institui a Guarda Municipal e o próprio jurídico da casa, hoje, pela parte da manhã, nos falou a respeito das finalidades da Guarda Municipal, que, conforme o artigo 144 da Constituição, ela não pode ter a finalidade de segurança pública, e sim segurança dos bens e serviços públicos, mas não da população. Então, está ainda com as comissões para discussão, e o projeto de lei número 11, eu fiz uma força-tarefa, eu, vereador Salvi, o pessoal que elaborou o projeto de lei, nós fizemos um arrazoado a respeito das emendas que nós teríamos ideia de apresentar, e foi apresentado isso para esse grupo de pessoas que elaborou o projeto, e eles, então, fizeram a réplica com os apontamentos que eles fizeram, que acham que deve ou que não deve passar. Isso deve estar pronto para ser votado, então, finalmente, na próxima sessão da Câmara de Vereadores. Vocês devem receber, já deve ter vindo por e-mail do Jussan, um projeto, eu acredito que vai ser um substitutivo, porque são vários artigos que vão ser, vários itens que vão ser alterados, não é só o artigo, mas também incisos, enfim, que devem ser alterados. Correto, vereador Salvi? Correto. Já, se não chegou hoje à tarde, vai chegar por e-mail. Já verifiquei, ele chegou. Então, ali vai terminar a história do famigerado projeto de lei 126, que se transformou, então, no projeto número 111. No número 11, desculpe. Certo, senhor presidente? Era isso. Ok. Então, foi a conclusão da votação. Isso aí poderia ser no espaço de gerais. Então, o 040 foi aprovado por todos os senhores vereadores. Eu estou falando das comissões. A próxima sessão vai ser? Na terça-feira, 8h30 da manhã. Ok, continua então. Avisos gerais. Senhor presidente, Sim. me permite, eu acho que aproveitando os avisos gerais aí, eu acho que o senhor, como presidente da casa, deveria convidar o senhor prefeito, um momento oportuno desse, da mesmo modo essa reunião, para tentar marcar uma reunião com nós, vereadores, para tentar explicar algumas coisas para nós sobre o modo geral do que está acontecendo no nosso município, a respeito principalmente da administração, que hoje tu não consegue ter acesso praticamente nenhuma secretaria, nem de educação, nem de obras, enfim, praticamente todas. E as poucas informações que está vindo também da administração, que a gente passa o ofício, tenta entrar em contato e ligar para muitas secretarias, e não estamos conseguindo. Então, no momento oportuno, se o senhor, como presidente dessa casa, se possível, marcar, porque o prefeito possa falar da própria casa dele, não tem problema nenhum com ele falar nas lives dele, e com nós, vereadores, para debater algumas coisas, porque parece que estão tentando fugir e se esconder dos vereadores. Então, assim, no momento oportuno, se o senhor tiver como entrar em contato com ele, quem sabe, é uma sugestão que eu estou dando, para a gente tentar dialogar um pouco melhor aí, porque todo mundo na comunidade que está preocupado com tudo que acontece, a gente não consegue passar informação. Os para-choque hoje, senhor presidente, já vou encerrar, é nós vereadores. A população quer informação, eu vejo os demais colegas, eu nem estou falando que eu fiz uma live esses dias a respeito dos postos de saúde também, então tem muita coisinha que era importante, senhor prefeito, antes da gente estar batendo, cobrando, entendeu? Certas coisas, seria importante se o senhor tiver contato com o prefeito, que a gente não consegue falar com ele, para tentar fazer uma reunião para nós tentarmos dialogar e, quem sabe, dar um norte para nós podermos também diluir um pouco desses problemas que está acontecendo no município. Só isso. Obrigado, presidente. Eu acho muito importante mesmo. Vou conversar com ele e vou marcar essa reunião, vejo se ele consegue para essa semana ainda. Lhe agradeço.
Perfeito, perfeita essa reunião aí, pessoal. Ok. Vou Apoiado, falar, senhor presidente. Apoiado. Também concordo com essa reunião. e com certeza Apoiado. o prefeito vai aceitar também a participar dessa reunião. É um dever dele e um direito nosso de cobrar também. Mais algum aviso, não? Explicações pessoais? Duas colocações, presidente. Sim, vereador Rambo. Assim, eu acredito que eu queria ter falado na época, na hora que o Hans estava falando, mas se fala em fechar os frigoríficos, tá? Se fala em fechar isso, fechar aquilo. Só que o Ministério Público e a Prefeitura não podem esquecer de fazer o seguinte, aliás, não podem fazer o seguinte, tirar as pessoas do frigorífico e jogar as crianças, os funcionários das escolas e os professores tudo dentro das escolas. Então tem que ser bem avaliada essa questão ali, vereador Hans, eu queria te falar isso, tirar esse toque antes, para não esquecer dos alunos, dos professores e dos funcionários de escolas, que são muito importantes, tá? Porque lá vai haver uma aglomeração maior. Outro detalhe, seguinte, fui procurar por alguns senhores do município de Lajeado, uns munícipes, o seguinte, as nossas reuniões virtuais estão aparecendo bem na internet, na questão assim, na divulgação. Caso que um me chamou a atenção, é o seguinte, por que não aparecem todos os vereadores, às vezes aparece só figurinha de alguém, não se sabe se ele está em casa, se está em Cruzeiro, está em Santa Cruz, está em Lajeado. Então, eles querem que a gente esteja presencialmente no município de Lajeado, que apareça mesmo na hora da votação, que apareça o vereador falando, para não dizer, ele está no trânsito, viajando, está parando aqui, está parando lá, só pegando sinal, e a gente vê muitas vezes que cai o sinal de um vereador, caiu o sinal e a gente não conseguiu e teve que votar, e eu vi que semana passada o senhor teve até gente querendo votar via chat. E via chat não se vota, tem que votar preferencialmente ao vivo e a cores, que apareça a voz, que nem agora o vereador Blau está aparecendo na câmera, tá? Obrigado. Senhor presidente. Essa questão do vereador ficar em casa ou ficar na rua é a conduta dele, né? Agora a gente não pode obrigar a pessoa a ficar dentro de casa para participar da sessão. É a responsabilidade de cada vereador ter dentro da sua casa no dia da sessão, ou ter no ambiente que o eleitor do outro lado, o munícipe do outro lado, pode enxergar, compartilhar, ficar, né, o vereador, o que ele está votando, o que ele está colocando no boletim, o que ele está falando, né, é da responsabilidade de cada vereador. Agora, eu, como presidente, não posso impedir os vereadores de ficar viajando, sei lá, estão viajando, estão fazendo o quê? Isso presidente. É condições de cada um, ok? Presidente, fala aqui. Até agora, quando naquela votação que tu me chamou, caiu. Tu veio, até achei que tinha me desligado o meu microfone aí, entendeu? Mas tinha caído. E eu estou aqui, ó. Cai. Sim, cai, a internet cai, né? Assim mesmo. Sim, vereador Hans. Eu ia entrar na parte de explicações pessoais, mas, enfim, o Rambo também comentou a respeito disso, da questão das escolas, das crianças. Meu posicionamento a respeito das empresas, ele vai muito fundamentado nas explicações do próprio Ministério Público, inclusive a entrevista do Sérgio Diefenbach na Rádio A Hora. Ele não coloca nem a empresa e nem as pessoas como vilãs, como alguém que está fazendo alguma coisa errada, mas lá é o foco. Então é isso que tem que ser corrigido. E por que eu estava dizendo que a atitude do Ministério Público ela foi mais dura? Porque não teve uma atitude mediana no meio do caminho para tentar minimizar os impactos do que estava acontecendo lá dentro. Foi de maneira alguma um pensamento, como o senhor colocou ali, de que as empresas não cuidam dos funcionários ou coisa do gênero. Não, negativo. A gente entende que todo mundo está padecendo desse mal. Só o que a gente pode fazer é minimizar os impactos disso. Obrigado. Ok. Não tendo mais assunto a tratar, convocamos a próxima reunião para o dia 2 de maio de 2020, reunião virtual também, na terça-feira, às 5 horas da tarde. E, invocando a proteção de Deus, declaramos encerrado o trabalho da presente sessão. Uma boa semana a todos. Uma boa noite. Boa noite. Um abraço, vereador. Boa noite, colega.